Olá, boa tarde. É o início do programa Eclésia, que em cada quinta-feira, como é habitual, olha a atualidade também com o jornalismo da Renascença. É o que vamos fazer dentro de minutos com Eunice Lourenço. Para já ficamos com a atualidade religiosa, onde chamamos a sua atenção para a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A oração como resposta à crise. Uma convicção de Francisco que tem ficado clara durante a crise da Covid-19 e que une agora santuários de todo o mundo durante o mês de maio na recitação do Rosário, pedindo a intercessão da Virgem Maria pelo fim da pandemia. Uma maratona que começou no Vaticano e passa por Fátima, naturalmente, a 13 de maio. All'inizio del mese dedicato alla Madonna ci uniamo in preghiera con tutti i santuari sparsi per il mondo, con i fedeli e con tutte le persone di buona volontà, per affidare nelle mani della nostra Madre Santa l'umanità intera, duramente provata da questo periodo di pandemia. Ogni giorno di questo mese di maggio affideremo a te, Madre della Misericordia, le tante persone che sono state toccate dal virus e che continuano a subirne le conseguenze. O Maria, consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, così che la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. Ci affidiamo a te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce Virgo Maria. O Papa convida os católicos a rezar para que os líderes financeiros trabalhem com os governos na resposta à crise provocada pela pandemia. Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. E no Vaticano, o Papa reforçou esta quarta-feira os seus apelos à oração pelo fim da pandemia e o recomeço das atividades sociais. Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese e a tutti ricordo che le lacrime di coloro che soffrono non sono sterili. Sono una preghiera silenziosa che sale fino al cielo e che in Maria trova sempre posto sotto il suo manto. In lei e con lei Dio si fa fratello e compagno di strada. Porta con noi le croci per non lasciarci schiacciare dai nostri dolori. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Acólitos rumaram ao Santuário de Fátima e mostraram o valor deste ministério na comunidade cristã. O Santuário de Fátima recebeu no primeiro dia de maio a peregrinação nacional dos acólitos. As regras do distanciamento social foram cumpridas, todavia o branco das alvas dos acólitos que salpicavam o recinto da Cova da Iria
eram notórias. Uma peregrinação simbólica presidida pelo cardeal luxemburguês Dom Jean-Claude Ulrich, que teve como lema "Ser santo, ser original". Este retomar das peregrinações ao altar do mundo foi motivo de alegria. Os peregrinos ansiavam estar mais próximos de Nossa Senhora. É um motivo de grande alegria começar esta nova fase do desconfinamento e também o mês de maio, que é dedicado a Nossa Senhora, com esta peregrinação a nível nacional, que é a peregrinação nacional dos acólitos, e com uma significativa presença de peregrinos, que para mim é o sinal, aliás tenho ouvido da boca dos próprios peregrinos, da ânsia e da vontade de regressar a Fátima. E foi uma grande alegria podermos retomar aqui ao santuário, já com presença, não com aquela presença que já nos íamos habituando, graças a Deus, mas foi desde já uma graça termos quase 400 acólitos presentes, com as devidas seguranças, que já vem começando a dar outra vez esta mancha branca dos acólitos portugueses, que estavam de vários pontos do país, até das ilhas. Neste dia, que coincidiu com a festa de São José Operário, centenas de acólitos peregrinaram à Cova da Iria. Na celebração foi lida uma mensagem do Papa Francisco a estes servidores da Igreja. Pelo serviço do altar vem a proximidade de Cristo e dos irmãos e envolve toda a comunidade, os párocos, os catequistas, os pais, aqueles que se dispõem a acompanhar os mais novos, os adolescentes, os jovens no serviço ao altar na missa e fora da missa. Os acólitos são de facto aqueles que servem, são a imagem da Igreja que é serva, que serve. A sua missão é servir o altar da Eucaristia e na liturgia os vários ministérios também mostram as várias dimensões da vida da Igreja fora a celebração. E os acólitos são esta imagem da Igreja que serve a comunidade em todas as suas circunstâncias. E a liturgia é muito mais do que culto, do que ritualidade. A liturgia é a Igreja em oração e é a oração que é o respirar da Igreja e que nos faz ser servidores na inteireza daquilo que somos, tal como São Francisco Marto, como Carlo Acutis, como São José, como a Virgem Nossa Senhora do Rosário aqui em Fátima, com todos os títulos que ela tem. Na sua homilia, o cardeal do Luxemburgo afirmou que a santidade começa com pequenos gestos e alertou que o inimigo da santidade é a preguiça. Ele, que também foi acólito desde os 7 anos até terminar o liceu, explicou que ser chamado à santidade não significa tornar-se um extraterrestre. Basta um convite e acolher esse chamamento. Eu comecei como acólito na comunidade do Monte Pedral, onde ainda colaboro. Penso eu que devia ter uns 12 anitos. Depois participei na primeira peregrinação de acólitos que se fez assim um pouco ad hoc no Santuário de Fátima e depois fui. Nos últimos anos fui convidado para ser secretário do Serviço Nacional de Acólitos e aqui estou eu para servir. Eu primeiro fui convidada por colegas minhas para começar a acolitar na minha paróquia. Cativou-me e chama-me muita atenção estar ao serviço da Eucaristia, servir o altar da Eucaristia, estar presente a seguir, a ajudar o nosso pároco. Os acólitos são esta imagem de São José Operário, aquele que está pronto para servir, aquele que está disponível para aquilo que é necessário servir não só no altar, mas em toda a vida da Igreja. E por isso esta coincidência, feliz e bonita coincidência, é também importante para eles perceberem, aliás, como o Santo Padre nos lembrou, que eles, como acólitos, são como São José, que acompanhou e que serviu Jesus, e eles são também esta figura de São José, servo, trabalhador no meio da comunidade. O acolitado não é um mero serviço funcional, mas um ministério que abrange crianças, jovens e adultos, rapazes e raparigas, que devem ser
pastoralmente acompanhados para riqueza e edificação não apenas dos próprios, mas de toda a comunidade. Este ministério tem sido cada vez mais valorizado e tem atualmente maior visibilidade. Eu sinto que cada vez tem mais visibilidade. É difícil convencer e continuar com um grupo de acólitos, porque eles vão chegando a uma certa idade e vão começando a querer sair e a dispersar e a não querer continuar a acolitar. É difícil. Mas hoje notou-se ainda muitos acólitos aqui mesmo, estando nesta fase de pandemia, mas acho que o nosso serviço do acolitado está cada vez mais forte. Eu hoje senti-me mais velho, 25 anos. Quando olho para trás, digo assim, já passaram 25, já tens 50, metade da tua vida, pelo menos, ou mais, já foi acolitado. Mas acho que os acólitos são operários, são efetivamente carpinteiros, que primeiro estão junto da mesa do altar, que é normalmente de madeira, e portanto aí estão bem. Mas são efetivamente parte muito importante nas liturgias, não só porque dão uma certa dignidade, mas porque também os chama a estar presentes juntos. A Igreja descobrir cada vez mais, está a descobrir e valorizar cada vez mais, e isso tem sido um trabalho crescente, o que também muito nos tem alegrado. No 25º aniversário da Peregrinação Nacional dos Acólitos, o Ministério do Acolitado e o dom inestimável deste serviço ao altar da Eucaristia e também à comunidade cristã foram recordados na Cova da Iria. Já sabe que é em agência.eclesia.pt que pode encontrar estes temas. Agora olhamos a situação de exploração e tráfico humano que a pandemia tornou mais evidente nas explorações agrícolas do Alentejo Litoral, um tema para analisar com a chefe de redação da Renascença, Eunice Lourenço. Boa tarde. Obrigado boa tarde. Por estar uma vez mais aqui entre nós. Na realidade, foi uma situação que não é novidade, não é? Já diversas associações vinham chamando a atenção para esta situação e agora foi necessário a pandemia e esta situação extrema para que ela saltasse para a ordem do dia. Sim, não é novidade e de tal forma não é novidade que a generalidade dos órgãos de comunicação social recuperaram reportagens que tinham feito naquela zona ainda antes da pandemia. Reportagens, algumas das quais já de 2014, 2016. No caso da Renascença, recuperámos uma reportagem de janeiro de 2020, portanto, pouco antes da pandemia, em que o Pedro Filipe Silva, um dos jornalistas da Renascença, andou naquela zona, teve imensa dificuldade em falar, curiosamente, com autarcas, que agora parecem mais dispostos a falar e até a denunciar situações menos legais, mas que há um ano praticamente não queriam falar dos problemas e dos desafios que esta situação colocava a toda aquela zona. É preciso aqui perceber várias componentes. Uma delas é que é uma zona que tinha pouca habitação disponível, onde um tipo de agricultura muito com estufas, muito de produtos frutícolas e hortícolas tem aumentado e onde tem aumentado também a necessidade de mão de obra. Essa mão de obra vem sobretudo de países asiáticos, nos casos legalmente, noutros casos ilegalmente. Isto causou uma pressão grande sobre o parque habitacional, mas também noutros setores, por exemplo, uma grande pressão nas escolas, que quase que de um momento para o outro tiveram de passar a gerir e a lidar e a encontrar respostas para crianças que falam 12 línguas diferentes, por exemplo. E eu acho que os serviços e o poder mais próximo, que é o poder autárquico, foi um bocadinho ignorando ou empurrando com a barriga as situações que ali se viviam. O governo, a certa altura,
por causa da tal pressão por não haver alojamento, autorizou o uso de contentores. E o que o Pedro Filipe Silva, ainda ontem conversávamos sobre isso, contava-me que os trabalhadores que estão em contentores estão, em algumas situações, em muito melhores condições do que aqueles que estão em alojamentos com 20 e 30 pessoas em casas pequenas, mas havia ali uma situação que, de facto, para a qual, de facto, era preciso olhar, que houve vários alertas, houve várias reportagens, houve vários alertas de associações, mas que durante este ano e quase meio, ninguém mais olhou com o cuidado que era preciso olhar para perceber que havia ali uma situação que, em termos de pandemia, seria muito complicada de lidar, para a qual era preciso ter atenção. E também temos de ver este momento um bocadinho com os olhos, se calhar, um bocadinho cínicos da luta autárquica, que é só a partir do momento em que Odmira passou a ter um estatuto diferente do resto do país, ou seja, os números de Covid-19 em Odmira não apareceram agora. O que se tornou diferente foi que passou a ter uma incidência maior do que o resto do país, porque o resto do país foi descendo. Exato. E quando o governo decide uma cerca sanitária, aí sim agentes de Odmira, os autarcas, indignam-se, porque afinal a culpa, entre aspas, é de um setor específico, é de uma situação específica e querem um bocadinho lavar as mãos de toda esta situação, remetendo quer para os proprietários agrícolas as responsabilidades da situação, quer para o governo a responsabilidade de ter decretado a cerca sanitária. E eu lamento um bocadinho, se calhar estou a ter uma leitura demasiado cínica, como já disse, mas acho que as intervenções dos autarcas têm sido mais a olhar para a sua população que irá votar nas autárquicas de outono, do que para a situação concreta que têm entre mãos e que devem ajudar a lidar. A questão é que não é uma mera questão de regras ou de situação sanitária, é uma questão de direitos humanos básica e é uma situação que, pelo que se percebe, e recordo a Caritas Diocesana de Beja, que já tem falado desta questão também há bastante tempo, há bastantes anos, é uma situação que não é exclusiva de Odmira e que a pressão agrícola ou o aumento das explorações agrícolas, que neste momento é também uma consequência do regadio, não é? E do olival intensivo, que vai enchendo o Alentejo. Houve uma mudança muito grande. Exatamente. No Alentejo. E que está a acontecer um pouco que não por todo. terá sido devidamente acompanhada pelas autoridades públicas. Essa mudança provocou mudanças laborais, mudanças sociais, colocou pressão sobre alguns serviços públicos, colocou pressão sobre o parque habitacional. O Alentejo, em alguns casos, deixou de ser um sítio desertificado e foi a ter carência de habitação e não houve, pelo que estamos a ver neste momento, capacidade de resposta dos serviços públicos, das autarquias, para acompanhar essa mudança. E esta questão da pressão do trabalho agrícola, de facto, não é exclusiva desta região. Nós aqui há uns anos também tivemos situações semelhantes no Douro. Também em alguns sítios do Douro foram identificados situações de más condições de habitabilidade para trabalhadores e de praticamente trabalho migrante escravo. É preciso
obviamente, estar muito atento a estas situações. É preciso que a Autoridade para as Condições de Trabalho esteja vigilante e atuante. E tenha meios também. E também é preciso que quem identifica situações as comunique às autoridades e não se fique apenas pelo eu acho que aquilo ali não está muito certo. Se tem alguma indicação, deve comunicar às autoridades, porque isso também é uma coisa que agora estamos a assistir, que é os próprios autarcas virem dizer que há situações de trabalho escravo e de imigração ilegal e de redes de tráfico de pessoas. A questão é, só deram por isso agora? Comunicaram a quem de direito, comunicaram às autoridades policiais e judiciais essas suas dúvidas. É que há um ano, ou há um ano e meio, em janeiro, quando foi feita essa reportagem de que já falei, os autarcas levantavam essas suspeitas, mas não as levantavam em ONU. Ou seja, não as diziam abertamente. Era uma espécie de teoria da conspiração à qual não davam voz. Prevalecia o investimento que era colocado também no território. Exatamente, prevalecia o interesse no investimento colocado naquele território e não o interesse nas condições desumanas em que algumas pessoas eram colocadas. Uma situação essencialmente de direitos humanos que estamos a assistir e que vamos continuar a acompanhar. Eunice, muito obrigado pela passagem aqui pelo programa Eclésia. A terminar, fica ainda o convite para que, mais logo pelas 22h45, se junte ao auditório da Antena 1 e acompanhe a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.